estado médico, justificando a sua ausência. Convido, então, o vereador Dorival Ferreira de Campos para auxiliar nas leituras. De acordo com o artigo 235, incisos e parágrafo 1º, qualquer cidadão poderá assistir às sessões de Câmara na parte do recinto que lhe é reservada, desde que apresente-se decentemente trajado, não porte armas, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário, respeite os vereadores, atenda às determinações da presidência e não interpele os vereadores. Pela inobservância destes deveres, poderão os assistentes ser obrigados pela presidência a retirar-se imediatamente do recinto, sem prejuízo de outras medidas. Estamos iniciando pela pauta do expediente. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 19/11/2018. Ata da 16ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Esse aqui. Aos 19 dias do mês de novembro de 2018, às 19h30 no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária para tratar dos assuntos constantes na pauta do dia. Feita a verificação das presenças, a senhora presidente deu por iniciados os trabalhos. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 1º de novembro. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata do dia 1º de novembro. Concluída a leitura, a senhora presidente colocou a ata em discussão e como o vereador Dorival se manifestou, sugerindo a correção, após a senhora presidente colocou então a ata em votação com a ressalva, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em leitura, ofício 056/2018, contabilidade do Executivo. Encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2018. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do ofício e após informou que o mesmo, juntamente com o balancete, encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Exposição de motivos referente ao projeto de lei complementar PMI 010/2018, Prefeito Municipal. A senhora presidente informou que, de acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica, concede a palavra na tribuna ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Ismael Edson Boiani para exposição acerca do projeto de lei complementar número 010/2018. Conforme requerimento protocolado na Câmara Municipal número 165, que, por analogia ao artigo 173, inciso 3, a linha C do Regimento Interno, o prazo é de 30 minutos. O excelentíssimo senhor presidente, Prefeito Municipal, Ismael Edson Boiani, ocupou a tribuna, saudou a todos e explanou justificativas e motivos da apresentação do projeto de lei complementar número 010/2018. Utilizou também o recurso multimídia para seu auxílio. Pauta do expediente. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou presidentes dos mais pares presentes internautas, comentou sobre a fala do senhor prefeito e sobre o projeto de lei complementar. O próximo inscrito foi o vereador Dorival Sargento e Dorival Campos, Dorinho, respectivamente, que, ocupando a tribuna, saudou presidentes dos mais pares presentes internautas e comentaram sobre o projeto de lei da CIP. O próximo inscrito foi o vereador Wagner Rogério Tibilô, que, ocupando a tribuna, saudou a presidente, demais pares presentes internauta, explanou sobre os americanos, comentou sobre o projeto de CIP e postagens em rede social Facebook. A senhora presidente comentou sobre o projeto de lei da CIP. Pauta da ordem do dia. Em discussão única, projeto de lei complementar 011/2018, que altera
a Lei 1595/2017, aumentando o número de vagas. Com concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do parecer. Após a senhora presidente colocou o parecer em discussão e como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto em discussão e como nenhum vereador se manifestou, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão única, projeto de lei 031/2018, que autoriza a desafetação da área verde do bairro Jardim Paraíso, bem como a substituição da área institucional localizada no bairro Jardim Enseada, pela área adquirida do bairro Centro do município de Iacanga e da outras providências. Com concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do parecer. Após a senhora presidente colocou o parecer em discussão e como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, resultando em empate. E a senhora presidente, com o voto de Minerva, votou para aprovação do mesmo, resultando em 5 votos a favor e 4 votos contra. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto em discussão e como nenhum vereador se manifestou, o mesmo foi colocado em votação, resultando em empate. E a senhora presidente, com o voto de Minerva, votou pela aprovação do mesmo, resultando 5 votos a favor e 4 contra. Em discussão, projeto de lei complementar 002, origem Câmara. Cria o emprego público de procurador jurídico em substituição ao cargo de assessor jurídico do quadro pessoal da Câmara Municipal de Iacanga e dá outras providências. Com concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura do parecer. Após a senhora presidente colocou o parecer em discussão e como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto em primeira discussão e como nenhum vereador se manifestou, o mesmo foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora presidente comunicou o problema técnico com a internet, impossibilitando a transmissão ao vivo da presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão, dia 3 de dezembro de 2018. Às 19h30. Explicações pessoais. O primeiro inscrito foi o vereador Leonel, que ocupando a tribuna saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre o projeto de reforma administrativa. O primeiro... Em seguida, foi a vereadora Cristina, que ocupando a tribuna saudou a presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre o fato ocorrido após o término da sessão anterior. O próximo inscrito foi o vereador Wagner Crepaldi Galego, que ocupando a tribuna saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre o caminhão de lixo e FID, Fundo de Investimentos Difusos, e sobre a CIP. O próximo inscrito foi o vereador Dorival Campos, o Dorinho, que ocupando a tribuna saudou o presidente e demais pares presentes internautas, parabenizou o estúdio de dança Michele Bilancieri pela conquista de medalhas em competição de dança e comentou sobre a CIP. A presidente, demais pares presentes e internautas, comentou sobre a falta de emprego na cidade. E projeto de frente de trabalho, comentou também sobre a indicação para a implantação de lixeiras no trajeto da praia ao cemitério e parabenizou a Igreja Presbiteriana pelo aniversário. Como não havia mais nenhum inscrito, a senhora presidente convocou novamente os vereadores para a próxima sessão, dia 3/12/2018, às 19h30, e deu por encerrada a sessão, sobre a qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala das sessões, 19 de novembro de 2018. Mariana dos Santos Alvarez Bueno, presidente. Leonel Roma, primeiro secretário. E Wagner Rogério dos Santos Luiz, segundo secretário. Coloco a ata em discussão. Quem quiser falar, que o faça pela ordem. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Em leitura, projeto de lei PMI/26/2018, origem Prefeitura, que modifica e acrescenta textos na lei de número 332/92, de 2 de abril de 1992, Código de Postura, adequando o referido instituto legal à realidade social e econômica da cidade, e da outras providências. Projeto substitutivo. Informo que o projeto foi substituído. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto.
Jacareí, 3 de dezembro de 2018. Solicita a substituição do projeto de lei 026/2018. Senhora Presidente, vimos respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a substituição do projeto de lei 026 de 1 de outubro de 2018, em virtude de necessárias alterações para adequação do mesmo. Certos de vossa anuência e compreensão, antecipando nossos agradecimentos e renovação dos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ismaelson Boiani, prefeito. Excelentíssima Senhora Mariana dos Santos Alvarez Boiani, presidente da Câmara Municipal de Acana. Projeto de lei número 026/2018, 1 de outubro de 2018, modifica e acrescenta textos na lei 332/92, de 2 de abril de 92, Código de Posturas, adequando o referido instituto legal e a realidade social e econômica da cidade e da outras providências. Acrescenta-se o artigo 22A e parágrafos da lei 332/92 com a seguinte redação: fica determinadamente proibida a realização de serviços mecânicos, conserto, manutenção ou lavagem de veículos em geral em todas as vias logradouros públicos do município, exceto em casos da comprovada emergência. A proibição prevista neste artigo abrange todos os implementos agrícolas, as partes de veículos, tais como as carrocerias, chassis, rodas, campanas, peças descartáveis, mangueiras, filtros de óleo, etc., tanto em via pública quanto áreas verdes ou instituição, assim, definidos em projetos habitacionais aprovados ou em leis municipais que assim estabeleçam, aplicando-se referida proibição a veículo registrando ou não município. A desobediência do contido no presente artigo sujeitará a infrator a imposição de multa no valor de R$ 500. Acrescenta-se o artigo 22 e parágrafos da lei 332/92 com a seguinte redação: fica terminantemente proibido o estacionamento, inclusive para pernoite de veículos particulares em áreas públicas, exceto naquelas vias públicas devidamente sinalizadas e demais áreas regularmente autorizadas. A proibição prevista neste artigo abrange também a manutenção ou depósito de implementos agrícolas, partes ou a partes de veículos, tais como as carrocerias, chassis, rodas, campanas, peças descartáveis, mangueiras, filtros de óleo, etc., aplicando-se aos veículos registrados ou não no município. Modifica e acrescenta dos textos da Lei nº 332/92, 2 de abril de 92, Código de Posturas, adequando o referido estudo legal à realidade social e econômica da cidade e da outras providências. Acrescenta-se o inciso 3 do artigo 78 da Lei do Município 332/92, com a seguinte redação: o não atendimento do estabelecimento do caput nos incisos 1 e 2 do presente artigo ensejará notificação ao proprietário cadastrado no rol do IPTU ou ao possuidor do imóvel ou qualquer título, para que num prazo de 15 dias proceda adequações necessárias, contidas nesse artigo, ou para que se manifeste por escrito, enquanto as condições necessárias à sua adequação ou eventual solicitação de dilação de prazo. O artigo 80 da Lei nº 332/92 passa a ter a seguinte redação: artigo 80. O município poderá executar as obras ou serviços a que estão obrigados os proprietários ou os possuidores a qualquer título de terrenos baldios, devendo, em ato contínuo, efetuar a cobrança dos valores dispendidos para a realização dos mesmos, que deverão ter seus comprovantes de despesas devidamente arquivados, em pasta própria do procedimento administrativo, para pagamento em até 60 dias após findas as fainas. Além de multa de R$ 500, nós temos os termos e condições estabelecidas pelas linhas A, B e C do artigo 78. O parágrafo único do artigo 80 da Lei nº 332/92 passa a ter a seguinte redação: parágrafo único. O proprietário ou possuidor a qualquer título de imóvel não edificado, abre parênteses, terrenos baldios, fecha parênteses, poderão requerer o pagamento exclusivamente das custas de limpeza e construção de muros em até 6 parcelas iguais e consecutivas, com intervalos de 30 dias entre elas, ficando a critério do chefe do Executivo Municipal conceder ou não o parcelamento, excluindo-se desse possível parcelamento dos valores referentes às multas. São considerados veículos de grande porte os com preço bruto total acima de 3.500 kg, ou cuja dimensão máxima
ultrapasse 6,30 metros de comprimento e 2,1 metros de altura, de largura, bem como aqueles destinados a transportes coletivos de passageiros com capacidade para mais de 20 passageiros. Acrescenta-se no artigo 122b a Lei 332/92 com a seguinte redação. Artigo 122b. Excetuam-se os dispostos no artigo anterior. 1. Veículo de transporte coletivo urbano, quando no regular exercício de suas respectivas atividades. 2. Veículos de transporte de mercadorias, quando em operação de carga e descarga, observada a legislação de trânsito vigente. 3. Veículo de transporte coletivo urbano ou de mercadorias estacionadas em áreas demarcadas e sinalizadas pela autoridade de trânsito, competente como permitido estacionar. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, não se exigindo dotação orçamentária própria, vez tratar-se de instituto meramente regulatório e não gerador de despesas. E a Canga, 1º de outubro de 2018, Ismael Edson Boiani, prefeito. Exposição de motivos. A cidade como organismo vivo e por isso mesmo dinâmico, expressões como essas são verdadeiras, contudo parecem ser, nas mentes da grande maioria das pessoas, algo como que uma figura de retórica. Outros pensam ser apenas palavras bonitas que podem ser eventualmente usadas num discurso ou num texto como esse. Mas temos que ressaltar sua veracidade e os efeitos desse dinamismo na vida dos habitantes da cidade. 92% da população brasileira vive em áreas urbanas. Por óbvio, esse tema não é uma figura de retórica, é uma constatação que traz em seu bojo um senso de urgência que não podemos desprezar. E a Canga também é atingida por esse dinamismo, sobre com as mazelas e usufrui dos benefícios que tal movimento produz. Trazemos aqui exemplos que importam relativamente na propositura de lei que encaminhamos a essa nobre casa, a saber, o advento da usina Ipiranga, as operações da Copersucar, o início das atividades da Ipiranga Bioenergia, trouxeram grandes benefícios ao município, dentre eles o aumento da arrecadação do ICMS e do ISSQN, além de uma maior oferta de empregos. A contrapartida veio através de maior pressão sobre os serviços de saúde, educação e da infraestrutura urbana. Com seu virtual aumento de custos, há contudo alguns outros impactos que são percebidos por todos. Proliferam-se empresas que prestam serviços ao Grupo Ipiranga. Os da atividades de transportes são os mais atuantes, sendo aqueles que maiores impactos negativos trazem. Caminhões de grande porte estacionados nas vias públicas, em praças, em áreas verdes, trazendo prejuízo ao patrimônio público, incômodo à população. Manutenção e consertos de veículos de grande porte e de ônibus ocorrem em plena via pública, atrapalhando o trânsito, derramando óleos lubrificantes ou óleos combustíveis, provocando poluição do solo. O acúmulo de pneus, peças descartáveis, embalagens gerando potenciais criadouros de vetores da mais variada ordem. Veículos, inclusive aqueles destinados ao transporte de gado, são lavados em plena via pública, proliferando mau cheiro e atraindo insetos. O quadro é preocupante. A população é afetada e reclama. A fiscalização pode e deve atuar. O poder administrativo ou o poder de polícia administrativa age na direção de remover os interesses particulares que se opõem aos interesses públicos. Assim, o poder de agir de um agente público se converte no dever de agir. Se no direito privado o poder de agir é faculdade, no direito público é a imposição, um dever para o agente que o detém, pois não se admite omissão da autoridade diante de situações que exigem sua atuação. Contudo, o agente público deve agir estritamente motivado pela lei e por ela tem sua atuação limitada. Como já sabido, nosso Código de Posturas carece de uma completa atualização. Contudo, vimos-nos
vendo-nos obrigados a fazê-la por etapas, à luz das necessidades que nos colocadas diante da administração pública municipal. A presente propositura de lei visa mitigar os efeitos negativos trazidos pela atuação de alguns desses prestadores de serviços, particularmente aqueles que não obedecem às regras mínimas de convivência num espaço delimitado pela área urbana. Produz-se conflitos, então, faz-se necessárias regras que regulem esses conflitos. Conflitos antes não existentes, então carecemos de regras que antes não existiam. Assim, esse chefe do Executivo Municipal encaminha o presente projeto de lei para vossas avaliações e votação. Ismael Edson Boiani, Prefeito Municipal. Junto a alguns anexos que acompanham, fotos dos locais e dos veículos da quais fazem parte desse projeto de lei. Informo que o mesmo será encaminhado nas comissões na forma regimental. Em leitura, ofício de número 31, 2018, Santa Casa de Iacanga, prestação de contas referente ao mês de outubro de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício. Ofício Santa Casa de Misericórdia, provedoria número 031/2018, Iacanga, 21 de novembro de 2018. Envio de prestação de contas. Senhora Presidente, para que Vossa Excelência, como os demais ilustres vereadores, possam acompanhar a forma e como estão sendo empregados os recursos recebidos dos governos estadual e municipal pela Santa Casa de Iacanga, estamos passando às vossas mãos a prestação de contas relativa ao mês de outubro de 2018. Salientamos que todos os meses são elaborados essas prestações de contas e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E uma cópia, com todos os elementos daquela, são também remetidas para a Câmara Municipal para o conhecimento e acompanhamento. Acrescemos ainda que, caso haja quaisquer dúvidas sobre a documentação, valores ou serviços que foram executados, estaremos à disposição para esclarecer o ocorrido, com a certeza de que as prestações de contas servirão para que a Câmara Municipal tenha conhecimento dos trabalhos da Santa Casa de Iacanga. Apresentamos a Vossa Excelência os nossos protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Dorival Ferreira de Campos Filho, provedor. Informo que o mesmo, juntamente com a prestação de contas, encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Em leitura, projeto de lei CMI-5/2018, origem Câmara, autoria vereador Wagner Rodrigo Crepaldi, que regulamenta a utilização de bicicletas elétricas no município de Iacanga, Estado de São Paulo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Iacanga, Iacanga, 30 de novembro de 2018. Referente. Projeto de Lei número 005/2018. Com o presente, tomo a liberdade de passar às mãos de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei acima referenciado, para que o mesmo seja analisado, discutido e votado pelos nobres edis que congregam essa augusta Casa de Leis. Autoria, vereador Wagner Rodrigo Crepaldi. Regulamenta a utilização de bicicletas elétricas no município de Iacanga, Estado de São Paulo. Artigo 1º. Esta lei regulamenta a circulação de bicicletas elétricas no município de Iacanga, Estado de São Paulo. Artigo 2º. Fica permitida a circulação de bicicletas elétricas em ciclovias, ciclos, faixas e vias públicas do município, desde que atendidos os pré-requisitos e as condições previstas na presente lei. Artigo 3º.
Define-se como bicicleta elétrica, nos termos da legislação vigente, adotada originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquela que tiver o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, atendidas as seguintes condições: 1. Potencial nominal máximo de até 350 watts. 2. Velocidade máxima de 25 km por hora. 3. Serem dotados de sistemas que garantam o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar. 4. Não dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. 5. Estarem dotados de indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, espelho retrovisor em ambos os lados, pneus e condições mínimas de segurança. Uso obrigatório de capacete de ciclista. Artigo 4º. O condutor deverá preencher os seguintes requisitos: 1. Ser maior de 16 anos. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Artigo 5º. Os condutores de bicicleta deverão dar prioridade aos pedestres e transitar de forma prudente e com urbanidade, não colocando em risco a sua segurança nem a de terceiros. Artigo 6º. Nas vias públicas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou quando não for possível a utilização destes, as bicicletas deverão circular nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via. Artigo 7º. Fica terminantemente proibido a circulação e o trânsito de bicicletas elétricas em calçadas e praças. Artigo 8º. O ciclista fica terminantemente vedado de realizar manobras, malabarismo ou equilibrar apenas uma roda, bem como promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição de demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito ou circunscrição sobre a via. Artigo 9º. Serão apreendidas pela Polícia Militar as bicicletas dos condutores que não atenderem às disposições desta lei. Parágrafo único. A bicicleta apreendida será recolhida em local apropriado da Prefeitura e somente será liberada após o recolhimento da multa imposta, nas seguintes condições: a bicicleta só será devolvida ao seu legítimo proprietário. B. Quando se tratar de menor de idade, a bicicleta será entregue aos pais ou responsável legal. Artigo 10º. A infringência ao disposto nessa lei acarretará ao infrator, sem prejuízo da apreensão da bicicleta, as seguintes penalidades: multa correspondente ao valor previsto pelo artigo 258, inciso 3 do artigo de trânsito brasileiro. 2. Multa em dobro, no caso de reincidência. Parágrafo único. As receitas oriundas das multas previstas no inciso 1 e 2 deste artigo, que porventura vieram a ser aplicadas pelo descumprimento do disposto nessa lei, será aplicada da forma que dispõe o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Parágrafo único. O período entre o prazo de publicação e a sua vigência ocorrerá campanhas educativas e esclarecimentos. Iacanga, 30 de novembro de 2018. Wagner Rodrigo Crepaldi, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei, ora apresentado para apreciação do colendo plenário, é de elevada importância para o município, pois trata da regulamentação das bicicletas motorizadas e bem como da idade mínima de pessoa habilitada a conduzir esses veículos no âmbito municipal. O projeto tem por finalidade regulamentar e atender à previsão legal disposta no Código de Trânsito Brasileiro, que preceitua-se ser competência municipal e regulamentação sobre o trânsito na sua circunscrição. As bicicletas motorizadas do município estão em ascendente crescimento, sendo que, em sua maioria observável,
são conduzidas por adolescentes. Proponho a presente regulamentação com a finalidade de garantir seguranças para os condutores de veículos, pedestres e os que fazem o uso desse tipo de bicicleta, com especificações básicas de controle que o dispositivo deverá apresentar. Nesse sentido, conto com a boa acolhida desse projeto e antecipo agradecimentos aos nobres pares dessa casa. Iacanga, 30 de novembro de 2018, Wagner Rodrigo Crepaldi, vereador. Informo que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura, projeto de lei CMI-6/2018, origem Câmara, autoria vereador Leonel Roma, que revoga artigos e inciso à lei de número 77 de 1983, de 17 de novembro de 1983, Código de Obras, adequando o referido instituto legal à realidade social e econômica da cidade e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Iacanga. Iacanga, 30 de novembro de 2018. Projeto de Lei 006/2018. Com o presente, tomamos a liberdade de passar às mãos de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei acima referenciado, para que seja analisado, discutido e votado pelos nobres edis que congregam esta augusta Casa de Leis. Projeto de Lei número 006/2018. Autoria vereador Leonel Roma. Revoga os artigos e incisos da Lei Municipal número 077 de 1983, de 17 de novembro de 1983, do Código de Obras, adequando o referido instituto legal à realidade social e econômica da cidade e da outras providências. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 5 do artigo 100 da Lei número 77/1983, de 17 de novembro de 1983. Artigo 2º. Fica inteiramente revogado o artigo 101 da Lei Municipal 77 de 1983, de 17 de novembro de 1983. Artigo 3º. Fica inteiramente revogado o artigo 103 da Lei 77 de 1983, de 17 de novembro de 1983. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Iacanga, 30 de novembro de 2018. Leonel Roma, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei, ora apresentado para apreciação do colendo plenário, é de elevada importância para o município, pois sabemos que o Código de Posturas Municipais de 1983, até os momentos atuais, passou por variações decorrentes das evidentes evoluções tecnológicas e da dinamização da sociedade. Com isso, venho apresentar o presente projeto no intuito de trazer atualização a algumas demandas contemporâneas, frente aos dispositivos da lei em comento. Nesse sentido, conto com a boa acolhida deste projeto e antecipo agradecimentos aos nobres pares desta casa. Iacanga, 30 de novembro de 2018. Leonel Roma, vereador. Informo que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura, requerimento de número 9/2018, autoria vereador Leonel Roma. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Iacanga, Estado de São Paulo. Requerimento número 009/2018. Nos termos do regimento interno e do artigo 37, inciso 16 da Lei Orgânica do Município, venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de título de cidadão iacanguense a Armando Pedroso de Moraes. Contando com a aprovação desse requerimento pelos nobres colegas vereadores, solicito que a mesa dessa Câmara apresente o projeto de decreto legislativo ao pedido pleiteado, com a finalidade de ser este apreciado e votado em sessão ordinária, pois o referido título deverá ser entregue em sessão solene a ser agendada e realizada.
Justificativa. O homenageado é o senhor Armando Pedroso de Moraes, nascido na cidade de São Paulo no dia 27 de abril de 1947, casado com Celina, mais conhecida como Duia. E nessa união teve 3 filhos, Marcos, Márcio e Maiara, e 2 netos, Manuele e Natan. O senhor Armando estudou técnico em contabilidade, administração da empresa e ciências contábeis na Faculdade de São Judas Tadeu. Ainda muito novo, foi jogador na Federação Paulista de Futebol e, por indicação do técnico, ingressou na vida profissional nessa federação, passando também pelo restaurante Zillertal, Laboratório Labor Pharma, Valmet do Brasil, Tratores e Aviões na Finlândia, Companhia Suzano de Papel e Celulose, aposentando-se em 1997. Atualmente trabalha em casa com a esposa. Em 1981, foi vítima de um incêndio num edifício na Avenida Paulista, São Paulo, onde Deus o livrou, crendo que nasceu de novo. Anos após, se converteu para Jesus e hoje é grato a Deus por ter colocado pessoas boas no seu caminho na vida. Por volta de 1994, Iacanga tinha o time de futebol de garotos que disputavam campeonatos nas cidades vizinhas. Seu filho jogava e o senhor Armando acompanhava nesses jogos. Reunia a garotada do time em sua casa antes dos jogos, criando um laço familiar muito grande, tanto com o time masculino quanto o feminino. O senhor Armando, uma pessoa íntegra, fiel a Deus, colaborou muito com o futebol juvenil de nossa cidade. Diante de todo o exposto, afigura-se inquestionável o relevo do homenageado para o município de Iacanga, restando-se inequívoco o merecimento do título de cidadão iacanguense. Desta forma, submeto o presente requerimento à apreciação dos colegas vereadores, já solicitando e requerendo a aprovação do presente projeto. Pedido. Nesses termos, pede a espera e deferimento. Iacanga, 3 de dezembro de 2018. Leonel Roma, vereador. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que verifique se há inscritos e efetuar a chamada dos mesmos. Sim, pela ordem, vereador Leonel. Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, Dorival, vereadores e internautas e pessoas que nos dão a honra. Primeiro eu gostaria de comentar Mas é só aquela lá, é só tirar ela, né? É só tirar aquela lâmpada, ela é uma só. Suspenda a sessão por 5 minutos para resolução de problemas técnicos.
Retomando com a palavra, vereador Leonel Roma. Com licença. Obrigado. Eu gostaria de comentar a respeito da minha, da minha indicação aqui acho que a maioria das pessoas conhecem aqui o seu Armando. O seu Armando, ele fez por muitos anos serviços voluntários. Ele juntava as crianças que gostavam de jogar bola e pegava e levava o time, representando Iacanga, para cidades vizinhas aqui. E isso que ele fez ficou marcado na memória de muitas pessoas que hoje já são pais de família, que têm muito apreço por ele e para a mulher dele, a Duia. Então, eu gostaria de agradecer aos vereadores que aprovaram o requerimento e pedir um apoio para a próxima sessão, a votação desse título. E gostaria de pedir apoio também aos vereadores a respeito desta nova adequação do Código de Obras que eu mencionei aqui. E a Iacanga, ela está passando por um desenvolvimento, tanto desenvolvimento físico, expansivo e tecnológico. E certas coisas, tem certas leis que ficam desatualizadas. Eu acredito que com essas alterações que eu sugeri no Código de Obras, a gente possa contribuir para o desenvolvimento da cidade. Queria pedir aos vereadores que se debrucem sobre esse projeto durante esse período de análise e que a gente aprove com o intuito do desenvolvimento coletivo. Muito obrigado, boa noite, até mais. Pauta da ordem do dia. Em discussão única, projeto de lei complementar PMI/12/2018, origem prefeitura, que dá continuidade à reforma administrativa, extingue e cria cargos, fixa os respectivos salários, dão enquadramento e outras providências. Solicito a dispensa da leitura do projeto. Dispensa. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer. Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Iacanga. Parecer em conjunto. Matéria em exame. Projeto de Lei Complementar 012/2018, caso de origem Prefeitura Municipal, que dá continuidade à reforma administrativa, extingue e cria cargos, fixe os respectivos salários, dão enquadramento e outras providências. Relator, vereador Derival Ferreira de Campos Filho. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, conforme estabelece o artigo 140, parágrafo 1º, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa. Quanto à forma, apresenta-se redigido nas normas legais, constitucionais e jurídicas, respeitado as leis vigentes, nada constando que possa impedir a sua apresentação ao plenário. Quanto ao mérito, o projeto atende às determinações concernentes às leis financeiras, não desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e está dentro das normas da Lei 4.320/64. Com efeito, o Executivo Municipal encaminhou, juntamente com o projeto aqui analisado, a estimativa de impacto orçamentário financeiro referente aos exercícios 2018, 19 e 20. Sob o aspecto organizacional e administrativo, justifica-se o presente projeto, haja vista que trará otimização à estrutura funcional da administração pública, possibilitando uma melhor distribuição de cargos e, por conseguinte, maior eficiência na prestação do serviço. A criação da secretaria em discussão se torna importante ainda em decorrência do aumento do fluxo do trabalho e programas efetivamente empreendidos na respectiva secretaria, de forma que o efetivo do pessoal carece de agente político para dar nortes de gestão, otimizando e ampliando ainda mais as áreas de atuação imprescindíveis para o nosso município. Por seu turno, o cargo de coordenador de Agricultura e Meio Ambiente
é de inequívoca imprescindibilidade para as demandas que a área tem trazido para o município. Por fim, no concerne a função de confiança do ouvidor, como informado nas razões do projeto, trata-se de infestável determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta forma, e pelo acima exposto, este relator opina pela aprovação desse projeto de lei complementar PMI 012, caso de origem prefeitura, por entender que, além de atender a todas as formalidades legais, por entender que o mesmo satisfaz todas as formalidades legais, é o parecer do presente projeto. E a Canga, 28 de novembro de 2018. Dorival Ferreira de Campos Filho, relator. Decisão das comissões. Os membros das comissões, analisando o projeto e o relatório apresentado, são favoráveis à aprovação desse projeto de lei. Sala de Sessões, 28 de novembro de 2018. Enaura de Lima Medeiros, membro. Rafael de la Porta Sedemac, voto contra. Leonel Roma, membro. Dorival Lupiano de Assis, voto contrário, membro. O parecer está em discussão. Quem quiser falar, que o faça pela ordem. O parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Parecer reprovado por 4 votos a 3. O projeto está em discussão. Quem quiser falar, que o faça pela ordem. Alô. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, doutor Giovanni, César, população que nos dão a honra mais uma vez de comparecer nessa casa de leis, que assim seja para sempre, não só nos projetos polêmicos, né? Porque aqui decidimos o destino da nossa cidade, das nossas vidas. Polícia Militar aqui muito bem representada pelo Cabo Campos, soldado Cristiano, a nossa gloriosa Polícia Militar. Eu vou começar minha fala elogiando aí e dizendo a você, Galego, que o seu projeto quanto às bicicletas elétricas é um projeto muito interessante, que a gente estava conversando e você tomou a iniciativa de fazê-lo. Com certeza terá o meu voto favorável, tá bem? Quanto ao projeto da criação de cargos, eu quero dizer aos participantes aqui dessa Casa de Leis na noite de hoje, que na minha opinião é uma incoerência muito grande criar novos cargos neste momento em que estamos passando dificuldades, em que estamos tentando aprovar uma taxa de iluminação pública, onde o povo tem que pagar essa taxa, e estamos tentando criar cargos que exonerar o município em mais de 100 mil reais. Então, eu acho uma incoerência muito grande. Pode ser apontamento do Tribunal de Contas, pode ser determinação, porém, nós aqui, nobres vereadores, que aqui estamos e temos o dever de mensurar, de analisar as contas do município, eu quero deixar aqui muito bem claro que sou contra a CIP e sou contra a criação de cargos também, em que pese haver necessidade. Na questão do agrônomo, não tenho certeza, o Estado já disponibilizou um agrônomo para o município, e os outros cargos não há necessidade. Então, eu quero deixar aqui bem claro e registrado que é uma incoerência muito grande. No município que tem uma folha de pagamento já inchada, criar mais 5 cargos. Cargos esses que serão onerados, vão onerar em mais de 100 mil reais o nosso município. Então, eu quero deixar bem claro que o meu voto, desde já estou confirmando na tribuna, será contrário à criação desses cargos na noite de hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Algum mais, vereador? O projeto está em discussão. Quem quiser falar, que o faça pela ordem. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem.
Projeto reprovado por 4 votos a 3. Em segunda discussão, projeto de lei complementar CMI/2/2018, origem Câmara, mesa da Câmara, que cria o emprego público de procurador jurídico em substituição ao cargo de assessor jurídico do quadro de pessoal da Câmara de Iacanga e da outras providências. Solicito a dispensa da leitura do projeto. O projeto está em segunda discussão. Quem quiser falar, que o faça pela ordem. O projeto está em segunda votação. A votação será nominal, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, a linha D do Regimento Interno. Informo que o vereador poderá justificar o seu voto pelo prazo de 5 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal. Votação nominal. Assunto: votação nominal, segunda discussão do projeto de lei CMI 002/2017, Casa de Origem Câmara Municipal, que cria o emprego público de procurador jurídico em substituição ao cargo de assessor jurídico do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Iacanga, São Paulo, e da outras providências. Ana Cristina de Souza. Dorival Ferreira de Campos Filho. Sim. Dorival Lupiano de Assis. Enaura de Lima Medeiros. Leonel Roma. Sim. Mariene dos Santos Alvarez Boiani. Rafael Giovanni de la Porta Sedemac. Wagner Rodrigo Crepaldi. Wagner Rogério. Não, Wagner não se encontra hoje. 8 votos favoráveis contra 1. 7 votos favoráveis e 1 contrário. O projeto foi aprovado em segunda discussão por 7 votos a 1. Informo que a pauta da ordem do dia está encerrada. Convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será dia 17/12/2018, às 19h30, segunda-feira. Solicito ao secretário que verifique se há inscritos. Sim, presidente. Vereador Wagner Rodrigo Crepaldi. E lembro que, pelo regimento interno, o prazo é de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres edis, amigo que me dou a honra. Hoje eu estou usando a tribuna para simplesmente falar sobre o projeto da CIP, que novamente o prefeito tirou de pauta hoje. E porque aqui eu queria só pedir um minutinho de silêncio aí, que eu quero respeito quando eu estiver falando também aqui, porque semana passada o prefeito falou aí, todo mundo, vou dar uma licencinha. Eu quero só dizer o seguinte, que nem perante a ameaça de abrir uma SEI, se votar a favor ou contra, eu estou pouco me lixando para o que ele pensa sobre isso. Que abra essa SEI, que casse, que me tire daqui. Eu tenho minha consciência limpa acima de tudo isso que está acontecendo aqui na cidade, e não sou homem de ficar sofrendo ameaça de ninguém, não. Que nem já vieram me falar que se nós votar contra esse projeto, que eu não sei a insistência desse projeto, o porquê de tudo isso, que vão abrir uma SEI. O que eu vou falar? Abre. Por que não abriu até agora? Abre a SEI, aqui não tem ninguém. Eu aqui, vereador Galego, não tenho medo de nada disso. Eu não nasci aqui, ó. Entrei aqui para ajudar a população. Não entrei aqui para exonerar, querer arrancar dinheiro do bolso do povo. Aí vem e me fala que não tem dinheiro para poder pagar a CIP e me manda 5 cargos de confiança para ser aprovado. Então eu não consigo entender as contas que fazem aqui dentro dessa prefeitura. Então, população, eu, vereador Wagner, estou aqui
Não sou capacho de ninguém. Pense o que pensar, fale o que falar, onde tiver que falar. Seja em televisão, rádio. Dane-se, eu tenho minha família que me ama, que está junto comigo, que isso é o principal para mim. Eu nunca vou abandonar minha família. E eu também gostaria de pedir para os vereadores aí, sobre o projeto da bicicleta, que eu acho que é um projeto muito interessante para a população, porque é onde tem vários meninos aí que estão atrapalhando, ou pode até atrapalhar, os pais de família que usam isso para trabalhar, para levar seus filhos na escola, para não prejudicar esse tipo de pessoa que aprovasse esse projeto. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem, vereador Rafael. Boa noite, senhora presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres edis, pessoas que nos dão a honra na noite de hoje. Também gostaria aqui de agradecer à Polícia Militar, que se faz presente nessas últimas sessões, que tem assuntos polêmicos, mas que vem somar com a presença da população. É muito gostoso, como disse o vereador Sargento Assis, quando recebemos as pessoas nessa Casa de Leis, porque nós nada mais somos do que representante de vocês e temos que sim defender os anseios da população. Inicialmente, deixei para falar no final, gostaria aqui de parabenizar o vereador Leonel pelo projeto que visa aí uma mudança, umas alterações no Código de Construção da nossa cidade, e tenho certeza que esse projeto será muito bem estudado e venha somar e muito ao município. Também gostaria de parabenizar o vereador Galego, o vereador Wagner, pelo projeto de lei que trata sobre as bicicletas elétricas e motorizadas, que é um pedido de muitas pessoas da população e também da Polícia Militar, porque as pessoas não estão sabendo utilizar esse meio de transporte da forma correta e estão prejudicando o trânsito, prejudicando a segurança da nossa cidade. Então é mais um assunto que também vem a somar na nossa cidade de Iacanga. Gostaria aqui de parabenizar os vereadores que foram contrários à criação destes cargos comissionados. Parabenizo por quê? Porque este não é um trabalho que não vem sendo desenvolvido nessa Câmara Municipal há uma semana, há um mês, há um ano. É um trabalho que ele vem sendo desenvolvido na Câmara Municipal há aproximadamente 5 anos, desde o mandato passado, quando o prefeito assumiu uma prefeitura e nós fomos excluindo esses cargos ao passar dos anos, pois nós tínhamos 97 cargos comissionados. E deixamos aproximadamente, me corrija se eu estiver errado, o vereador Dorival, que também fez parte do mandato passado, deixamos aproximadamente com 35, 38 cargos comissionados. O que é sadio para uma cidade do porte de Iacanga, atendendo aí umas 8, 9 secretarias, uns coordenadores. Porém, neste mandato do senhor prefeito, já foram aprovados mais secretarias, já foram aprovados mais coordenadores, mais cargos que foram para pessoas que são concursadas, mas vão ocupar um cargo com plus a mais dentro da administração pública. E hoje nós devemos estar em torno aí de quase 60 cargos, 50 e poucos cargos que já vieram ser somados. E a criação de mais 5 cargos é ruim para a administração, é ruim para o município, porque são aquelas pessoas que podem até desenvolver um bom trabalho dentro da cidade, mas são as pessoas que são a escolha do prefeito, muitas das vezes são colocados nesses cargos apenas para cabide políticos. E cargos comissionados, infelizmente, não é aqui em Iacanga, não é no estado de São Paulo, é no Brasil todo, que nós vemos os desmandes que são acontecidos com os cargos comissionados. A respeito, num cargo que está sendo muito requisitado na cidade, que é o cargo de coordenador de agricultura, que o pessoal da agricultura tem nos procurado, nós temos na cidade um cargo para concurso público de agrônomo.
e basta apenas e tão somente abrir concurso para este cargo. Então não precisa existir um coordenador, sendo se não tem um agrônomo. Nós estamos fazendo o inverso da situação. Nós criamos aqui, eu acredito no ano passado, um cargo de secretaria do meio ambiente, para contratar uma médica veterinária, para desenvolver a castração dos animais, ao invés de nós contratarmos um médico veterinário. Por que eu tenho falado isso? Porque já faz quase um ano que está sendo ocupada essa secretaria e não tem um cachorro castrado no município ainda. Então a intenção ela não foi a intenção almejada não foi conquistada. Então é preciso ter as pessoas certas nos locais certos, os cargos certos para as pessoas que sejam aprovadas em concursos públicos. Então agradeço sim a não criação desses cargos comissionados, pois é preciso melhorar a gestão, preciso melhorar as pessoas. Ah, mas a pessoa passa no concurso público e se acomoda. Abre o sindicância e manda embora, se não está trabalhando. Paciência. Serviço público não é para comodismo, serviço público é para trabalhar. Seja ele comissionado ou seja ele concursado. Então aqui nós não temos que defender tese, temos que defender o que é certo, o que é legal. E o legal é cargo por concurso, porque são pessoas que vão exercer funções que não são de administração e assessoramento, não são de gestão. São pessoas que vão ser colocadas para fazer o serviço técnico. Serviço técnico contrata uma pessoa concursada que vai ser técnica para o caso. Então, por isso, fui contrário à criação desse cargo e serei contrário à criação de cargos comissionados. Se for tirar um para colocar outro para melhorar a gestão administrativa, estarei disposto. Mas criar mais um, não. Porque eu não quero chegar aqui, em março, e olhar para os meus amigos, meus munícipes, e falar assim, só é possível dar 2% de aumento no pagamento, porque a folha está inchada. Então, não. As pessoas trabalham, elas merecem ser bem remuneradas. E assim eu quero que os nossos funcionários públicos que trabalham, que exerçam suas funções, temos aqui a Enaura, que é uma funcionária pública municipal, que ela seja bem remunerada. O ruim, o funcionário ruim, ele tem que ser excluído. Porém, o bom não pode pagar pelo ruim. E é assim que eu penso e acredito que muitos de nós pensamos. E os senhores estão aqui hoje, acredito que a maioria por causa da CIP. A CIP, eu só gostaria de contrariar apenas um pedaço da fala do meu amigo vereador Galego, ela não foi retirada dessa vez pelo Executivo, certo? A CIP ela está nas comissões, nós já tivemos 2 ou 3 reuniões das comissões, e ela está hoje na Comissão de Finanças e Orçamento, certo? Por quê? Porque nós pedimos o básico do básico do básico para o Executivo. O que é o básico? Nós só apenas queremos saber quanto se arrecada, qual a previsão de arrecadação com a contribuição, qual é as faixas que são pagas de quilowatts no município, quantas casas de até 100 kW, quantas casas até 200, quantas casas até 500. É o mínimo que nós precisamos saber. Quantas propriedades rurais nós temos na cidade que vão passar a pagar, em quais faixas elas estão inseridas. Porque nós estamos assinando, com a aprovação deste projeto, um cheque em branco, sem saber o que vai ser arrecadado, sem saber qual vai ser o prejuízo que a nossa população vai ter. Então, nós só queremos, então, somente material para estudar. Então, eu gostaria também aqui hoje, eu sei que ele é muito criticado muitas vezes pela população, mas eu gostaria também aqui de parabenizar o vereador Dorival. Porque o vereador Dorival ele veste a camisa, ele vai à luta, ele conversa com o executivo, ele leva, ele traz, ele tenta essa negociata, ele tenta fazer as coisas. Conseguimos aí uma redução mínima para 10%, certo? Mas não concordamos com isso, queremos estudar, queremos saber de números. O vereador só quer estudar, o vereador só quer saber o que está votando. O vereador aqui, ele não é oposição ao prefeito. Ele quer fazer o correto e votar o certo. Ele não quer votar na dúvida, para amanhã depois ser criticado, falar, mas não era assim. Como foi feita essa CIP em 2005? Pois essa CIP, quando foi criada, a previsão dela era para trocar todos os postes da nossa cidade de Iacanga, que eram de madeira, trocar por postes de concreto. E nós já passamos 13 anos
E nós temos ainda muitos postes de madeira na cidade. Postes que estão correndo risco de queda. E a CPFL não tem trocado. Aí você vai cobrar o executivo fala, mas o contrato tem que ver. Não é isso, vamos fazer a coisa correta. Se é para fazer certo, não tem por que fazer duas vezes, vamos fazer uma bem feito. Então o que nós queremos é apenas estudo e material para estudar e saber os posicionamentos, a arrecadação e ver o que é melhor para a população não pagar esse preço. Sobre o que o vereador Wagner Galego disse aqui. Não é mentira, é verdade. Porém, se o preço de defender a população de contrário a valores e não fazer o bolso da população pesar for o meu mandato, eu sou cassado. Mas não voto favorável sem saber o que eu estou votando e indo contrário à população. E não estou usando isso aqui para fazer politicagem nem política. É o que eu sempre defendi, é o que eu sempre fiz. Estudo, conversa, diálogo. Está aqui o vereador Dorival que não me deixa mentir. Eu não voto um projeto sem ler. Eu não voto um projeto sem discutir. Giovanni, que é o nosso jurídico, sabe. Uma vírgula eu falo, eu oriento, eu vejo, vou atrás. Então é isso que eu quero fazer novamente com esse projeto. Se é para ser contra, você contra com argumento. Se é para ser favorável, vou ser favorável com argumentos. Mas vou defender com unhas e dentes a população de Acanga. Custe o meu mandato ou custe o que custar. Sem mais, uma boa noite. Vereadora Cristina. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Antes de começar a minha fala, eu queria pedir que nós, ou todos nós, aqueles que rezam ou aqueles que oram pela a esposa e o nenenzinho do nosso amigo Tibilô, que está internado em Bauru, precisando de oração, de reza, que a gente possa se unir, que nessa hora a gente tem que olhar para o melhor, né? E parabéns, doutora, pelo aniversário. A senhora está fazendo aniversário, a doutora. Ontem. Oh, parabéns. Sargento, o senhor vai falar mais uma vez, Cris? Mas vou falar. Porque o senhor foi cobrado, eu fui cobrada, e tem uma coisa que o povo não está vendo. Muitos falam que nós ganhamos o salário só para vir aqui na tribuna ou vir uma vez por mês ou duas vezes. Está o Rafa, está os outros que a gente tem se reunido, tanto os que são a favor, os que são contra, direto. Hoje, inclusive, ficamos juntos um tempão, tentando chegar numa solução, o prefeito ia atender a gente, mas depois a gente teve um outro compromisso, e eu também não pude, porque eu acabei ficando internada, e não deu. Mas o prefeito ia atender a gente, não tinha se negado. Mas a gente está, quando vai reunir tanto os contra como os a favor, estamos reunindo e tentando chegar num acordo, não estamos, Rafa? Então, como o sargento falou, eles têm que ver que a gente está tentando. E quanto a essa reunião que ninguém vê na Câmara, porque é uma reunião que está fechada, mas é só chegar lá e perguntar que os vereadores estão lá, doutora. É impressionante a pessoa passar e falar que a Câmara está fechada, o portão está aberto, mas a Câmara também está aberta. Agora eles chegam e falam, a porta está fechada, eu vi fulano de... Todo mundo tem sua vida, mas liga, fala de uma reunião, estamos lá. A gente pode não chegar num acordo, mas que a gente tenta. E, Galego, o que você falou, eu com você, a gente onde se vê, a gente se conversa, a hora que nós se estrepa, mas chega a um acordo. Você sofre de um lado, eu também sofro do outro. Porque eu não tenho medo de falar que sou a favor. Porque eu já li. Hoje o Rafa fez uma explicação para mim, não foi? Só que tem uma coisa, eu também tenho família em Acanga. Eu quero também o melhor para Acanga. Só, gente, que eu vou deixar um desabafo bem grande aqui. Enquanto vocês estão mexendo comigo, eu estou tolerando, porque eu não tenho medo, eu ando pela cidade de a pé, estou todo dia no centro de saúde, ou para ficar internada, porque estou num tratamento, ou para tentar ajudar no que eu posso. Mas, enquanto estiver mexendo comigo, eu vou aceitar e bater de frente. Mas com os meus filhos, não. Então, vou deixar bem claro aqui, aquele que
tiver alguma coisa para falar ou fazer, é só me encontrar. Eu só vou pedir encarecidamente. Eu tenho um pai de 87 anos, uma mãe de 87 anos, que está ficando 24 horas na Santa Casa de Acanga, e graças a Deus, eles não sabem mexer com a internet. Porque se soubesse, meu pai já não estaria mais aqui. Só que tudo que a gente faz, toda reunião que a gente se reúne, Rafa, chega no meu pai primeiro do que a decisão minha, sua, do sargento, ou da Inaura lá dentro. Essa semana foi até um caso inédito. Ficou a família inteira internada, não foi? Aí o doutor Samuel falou, será que vai ter quarto para mais? Ou vamos ter que mandar embora para casa? Gente, eu estou pedindo de novo. Eu estou pela rua, quer discutir, e não sou puxa-saco de ninguém, nem pau-mandado. Porque se eu tiver que falar para o prefeito, do jeito que o Dória falou, eu também falei para o prefeito. E se o senhor sentar com nós, a gente ceder um pouco, o senhor ceder um pouco, vai ter que chegar no consenso, não vai, doutora? Ele vai atender a gente. Foi o que você pediu, Rafa. Foi o que o senhor pediu, sargento, não foi? Então, gente, eu não sou. Mas se quiser falar de mim, pode falar. Eu estou na rua, pode falar. A delegacia está aí para registrar boletim de ocorrência. O fórum está aí, porque eu vou falar uma coisa. O fórum foi feito para atender a gente. E a jaula para bicho. Eu não sou nenhum bicho, mas também não tenho medo de cadeia, não, quando se mexe com meus filhos. Então, eu vou deixar mais uma vez. Pai e filho meu é sagrado. Eu também não tenho medo de ser caçado, porque eu não dependo desse salário. Formei um filho sem precisar usar um tostão daqui. Mas se eu tiver que lutar pelo meu pai e meus filhos e na cidade, vocês podem ter certeza que daqui eu não vou arredar o pé. E toda vez, mesmo o pensamento deles sendo contra o meu, eu penso de um jeito, o Rafa do outro. Mas sou humilde toda vez de pedir para o Rafael me explicar o que é, e ele explica e pergunta, eu respondo para ele. E nunca nessas conversas dentro da Câmara, acompanhado pelo jurídico, a gente chegou em uma discussão ou saísse de lá com um estrepado com o outro, né, Rafa? Mas, ó, gente, não tem o contra nem o favor, a gente está tentando. E eu acho, e tenho fé em Deus, que a gente vai chegar lá. Obrigada. Na ordem, vereador Dorinho. Boa noite, senhora presidente, secretário, nobres edis, senhoras que nos dão a honra da presença, os internautas, se assim estiverem nos assistindo. Primeiramente, eu queria parabenizar o vereador Galego pelo projeto de lei, pela iniciativa. Acredito que esse projeto é muito importante para o nosso município. Existe aí pessoas andando irregularmente, andam de bicicleta na contramão, e muitas vezes o motorista de carro, ele não vê aquela bicicleta que está descendo ou subindo na contramão, e pode aí ocasionar um acidente, e aí fica uma situação muito difícil. Parabéns pela iniciativa, e vamos estudar, com certeza, como estudamos qualquer projeto que há dentro. E se for necessário até se fazer uma complementação ou de alguma mudança, iremos fazer. Dizia aqui, eu anotei aqui, mas o vereador Rafael já disse, quero fazer das minhas palavras a dele, na questão de que o projeto foi retirado pelo prefeito. Isso não é uma verdade, isso é uma inverdade. O projeto foi e está na comissão. Nós estamos fazendo as reuniões para tentar chegar em algum lugar, em ver aonde que nós podemos acertar. E mais uma vez, nós fizemos questionamentos, fizemos requerimentos para enviá-lo ao prefeito. Então, estamos vendo, decidindo e trabalhando para chegar a um denominador comum. Quanto à questão da secretária de Meio Ambiente e da veterinária, que foi dito aqui, se eu não me engano, pelo vereador Rafael, ela já vem fazendo algumas castrações, foram poucas, mas vem fazendo na casa dela, no sítio. O porquê ainda não se iniciou? Não se iniciou porque está sendo construído o mini centro cirúrgico
que já está pronto. Agora está se comprando equipamentos. E assim que isso estiver comprado, vão ser iniciados essas castrações, da qual foi falado na época aqui desse projeto e que tanto se bateu nessa questão das castrações dos animais do nosso município. Então, em breve vai ser iniciado o mini centro cirúrgico, que lá já está pronto, falta só alguns detalhes pequenos, e a questão dos equipamentos estão sendo comprados. Então, acredito eu que logo, logo em breve vai ser dado e se iniciado essa questão dessas castrações. E não sei se há algo mais com referência aos animais do nosso município. Por hoje é só, uma boa noite a todos. Relembro todos que a próxima sessão ordinária será dia 17/12/2018, segunda-feira, às 19h30. Declaro encerrada a sessão.